Bem-vindos, abençoados, que alegria, pérola da graça, glória! O tema dessa pérola da graça é a vinda do Senhor. Antes de lermos o texto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um abençoado aí, um canal no YouTube, que afirmou com todas as letras que Jesus iria arrebatar a igreja. Dia 8 de abril, já estamos no dia 9, você está vendo esta gravação no dia 9. A não ser que eu estou aqui sozinho e vocês estão no céu ouvindo esta palavra. Meu amado, por que é que as pessoas insistem nesse engano, nesta ilusão futurista, neste engano doutrinário de que Jesus vai voltar, vai arrebatar? Olha a peste bubônica, olha a peste... não sei quantas pestes a cada situação. Por que é que então eles que insistem e dão, vocês devem conhecer, eu não vou dizer nome de canal, nem o nome da pessoa, porque eu não estou contra a pessoa, não estou contra nada disso, só que as pessoas ficam presas a essa falsa esperança, e depois eles ficam mandando para mim, no meu WhatsApp, sobrecarregando aqui, entendeu? Perguntando, mas o que aconteceu? Ele não veio, mais um erro. Todos os erros vão acontecer dessas pessoas que falam, ele vai vir hoje, vai vir em dezembro, vai vir em fevereiro, é a videira que está florescendo, é o tempo da tribulação, é 2021, é 2022. Meu amado, deixe eu lhe dizer uma coisa, quem prometeu voltar foi o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, e ele viria para julgar o seu povo, Israel. O Cristo ressuscitado é a manifestação para a igreja dos gentios, que somos nós. Não há julgamento para a igreja foi absolvida. Nas palavras de Paulo, a igreja foi justificada pela graça, pelo favor imerecido. Não fizemos nada por merecer, e ele disse, vocês estão justificados, sobre a vida de vocês não há nenhuma condenação. Mas as pessoas se apegam a passagens da Bíblia, que já teve o seu cumprimento profético. Daqui, a única coisa que observamos são os ensinos doutrinários que foram revelados a Paulo. João, na ilha de Pátmos, chamou de evangelho eterno. Então, o evangelho eterno é que tem que ser pregado e vivido. Não há lei, não há lei. Já disse no outro vídeo, nos dias de Paulo, nos meus dias, e daqui a 100, 200, 300, direto. Não existe isso, não existe dogma, não existe ordenança, tudo isso foi cancelado. E as demais coisas da Bíblia devem ser observadas como ensino, para ver como aquele povo vivia, como eles erraram, tropeçaram. Então, a igreja atual se alimenta da ignorância. A igreja tradicional não se alimenta da verdade de Deus, porque a verdade de Deus não gera liberdade para as pessoas, e eles precisam fomentar o engano para botar medo. A igreja tradicional trabalha em cima do medo e do pânico, assim como está a notícia atual aí do vírus. As pessoas estão com medo de sair à rua, medo de abraçar o marido.
A mulher já não quer beijar o velho já há muitos anos. Aí já arrumou desculpa agora do coronavírus. Ela não usa nem uma máscara, já bota um travesseiro assim na frente, que é para não ver o velho. Abençoados, deixa eu lhe dizer uma coisa com sinceridade a você que está em graça comigo. Jesus, o Filho do Homem, já voltou. Ele não vai voltar mais. Esse entendimento não entra na mente do legalista, não entra na mente daquelas pessoas que empurram as passagens, as profecias da Bíblia para frente, e ficam empurrando, e deixam de viver a essência do Evangelho. Se eles têm convicção, igual esse abençoado aí, que disse, Iau, quem? Iau, disse para você que ele ia vir dia 8 de abril? Iau mentiu, meu amado. Já que você tinha certeza que ia vir dia 8 de abril, por que você não deu o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa para as pessoas, para os pobres? Por que você não deu? Meu amado, triste e lamentável são as pessoas que seguem esse tipo de profeta, que não são chamados de profeta, porque disse que ia vir dia 8, já estamos no dia 9. Vamos ler. Irmãos, Epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou ler bem devagar, eu nem vou ler daquele meu jeito não, saramandaia no tamanco, tá? Vou ler bem devagarzinho, igual padre. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Isto é uma doutrina? Não. É uma conversa de Paulo com os Tessalonicenses. Há uma doutrina aqui para ser aplicada à igreja atual? Não. Paulo está se dirigindo à igreja do Brasil? Não. Tem alguma doutrina aqui que pode ser considerada eterna? Não. Então ele está tendo uma conversa com algumas pessoas. Essas pessoas estão em quarentena? Também não. Estão no Brasil? Não. Quem eram esses irmãos? De Tessalônica. Eles falam tanto de hermenêutica, eles falam tanto de exegese. Aprendi, viu, doutor? Viu? Mas o que eles apresentam é heresias. Será que Paulo, quando escreveu aqui irmãos, no ano 53 da escrita desta carta, poderia imaginar que eu estaria aqui lendo esta carta? Claro que não, Paulo não era vidente. Paulo era pregador do evangelho, não era vidente. Eis que Deus me mostra um negão lá no Sarapuí, ele é meu irmão. Como? Paulo está falando com os irmãos da Tessalônica. Então o evento era para aqueles dias. Lá na Tessalônica havia um burburinho, havia um frenesi de que o Filho do Homem iria voltar. A carta escrita no ano 53, e o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, morreu no ano 33. Estavam dentro daquele evento, o acontecimento, a cada esquina, a promessa do juízo estava sendo falado.
Por quê? Porque o Filho do Homem prometeu que iria vir nessa geração aí que Paulo está escrevendo. A expectativa era muito grande. Então vinha um e dizia: olha, a vinda do Senhor já aconteceu. Aí vinha outro e dizia: vai demorar. E este burburinho chegou na cidade de Tessalônica. E Paulo, então, está falando com eles. Tanto é que Paulo se inclui nela. Porque para Paulo, ele iria estar vivo nesse acontecimento. Só que foi decapitado em Roma. Ah, mas isso não está escrito na Bíblia. E você só crê se você lê, né? Porque a história para você não conta, né? Então Paulo não morreu decapitado porque não está escrito, né? Então Pedro não morreu de cabeça para baixo porque não está escrito, né? As pessoas ignoram o fato histórico. Não, porque não está escrito aqui, porque... Meu amado, fica de quarentena, fica. Faz isso não. Não ignora a história. Então ele diz aqui, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava falando com os irmãos na Tessalônica, não está falando comigo. Isto não é uma doutrina para ser aplicada. O que nós observamos de Paulo é a doutrina que ele pregava. Eu não observo a forma em que Paulo andava. Paulo vestia avental. Ia lá, a gente segue Paulo, usa avental também. Ia lá, Paulo não... olha só, Paulo não casou. E eu também não vou casar não, eu estou na graça. Hein, negão? Hein, negão? Você não casou não, negão? Pô, pode parar, cara. Ouve, deixe-se libertar, sai dessas amarras, para com essa paranoia, permita-se crescer na graça e no conhecimento, para com essa coisa louca, entenda, daqui o que nós temos que extrair é a sã doutrina. Não são os acontecimentos para aquele dia. Não é a cultura. Entende? A paranoia. As pessoas se pegam num texto de Paulo que ele escreveu aos Coríntios. E disse: o homem, a mulher está presa ao homem enquanto ele viver. Mas isto era um evento para a cidade dos Coríntios. E fazem disto uma doutrina ferrenha. E o marido bate na mulher. E usa o versículo. E o marido trai a mulher com um homossexual. A mulher descobre, mas ela está na igreja, e porque ele dá dinheiro na igreja, o pastor diz: não, está escrito. Está escrito para quem? É doutrina? Casamento não é doutrina. Casamento é algo individual. Cada um tem o seu. Se fosse doutrina, o teu casamento seria igual ao meu, esse igual dele, esse igual dele, esse igual dele. Para com essa paranoia de pegar uma passagem dentro de um contexto cultural, de um contexto social para uma determinada cidade escrita por Paulo e fazer disso uma doutrina de prisão. Pessoas que tiveram um casamento dentro de uma profecia, era carne, deu errado e vivem até hoje sozinhos aí. Mas vamos ali, a vinda do Senhor. Então Paulo está escrevendo isso no ano 53 para os seus ouvintes.
Paulo não está escrevendo isso aqui e dizendo assim, ele vai demorar a vir. Nós estamos no ano 53 do primeiro século, não é 1953, hein, irmão? Não adianta ligar para cá amanhã que eu dou em você com chikungunya, com tudo, hein? Chikungunya não, qual é o negócio agora? Coronas do Covid, hein? O ano aqui é 53 da era cristã. Você acha mesmo que Paulo está escrevendo isso e dizendo, eu vou escrever isso aqui, para ele vai demorar mais ou menos, o quê? 1900? Não, 2000, não, 2020, as pessoas vão ler e vão se alertar. Para com isso, opa. Então Paulo diz no versículo de número 2, a que não vos demovais da vossa mente. De qual mente? Da minha ou dos Tessalonicenses? Claro, você está escrevendo a ele, está falando com ele, não tem doutrina ali não, é um argumento, gente. Aqui tem doutrina aqui, ou é um argumento entre Paulo e os Tessalonicenses? Quando tiver doutrina, sã doutrina, a prática para a igreja, aí você diz, isto serve também para mim, servirá também para quem vier daqui a 100 anos. Mas é um relato de Paulo aos Tessalonicenses. Tem doutrina aqui? Diga não, eu digo. Então Paulo está tendo uma conversa com os seus ouvintes no ano 53, capite, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Pode parar aqui. Então, significa que estava acontecendo um burburinho no ano 53 da primeira era cristã, e as pessoas começavam a dizer fake. Aí Jesus vai voltar, Jesus está voltando, não, ele já veio, ele já chegou, já aconteceu. Então Paulo disse, olha, vocês não se perturbam, vocês aqui em Tessalônica, vocês não se perturbam por espírito, ficar inquieto, por palavra, e quer por epístola, por alguém que escreveu. Epístola é uma carta, tá, doutor? Ou uma epístola, como se procedesse de nós, como se fosse Paulo e os pregadores, os pregadores daquela época tivessem dizendo, chegou o dia do Senhor. Você está entendendo, sim ou não? Sim. E olha o que diz o versículo de número 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Vos engane quem? Nós aqui do Brasil, ou dentro dessa conversa que Paulo está tendo com os Tessalonicenses? Com eles lá, gente, não tem doutrina ali, tem lei, tem graça. É uma conversa, gente, de Paulo com os Tessalonicenses. Isto foi uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Vamos observar quando encontrarmos doutrina. Não há doutrina aqui, é um relato de Paulo com os seus ouvintes naquela época. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? A vinda do Senhor. Correto ou não correto? Correto. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Pode parar aqui. Ano 53. A apostasia começou no ano 66, na grande tribulação, na perseguição pelo Império Romano. A crueldade era tanta, em que as pessoas estavam negando a fé. Esse homem foi decapitado, mas não negou a fé.
Ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a fé. Havia também Antipas, a fiel testemunha, havia Policarpo, havia várias pessoas que passaram pela grande tribulação. E os outros? Muitos apostataram da fé, deixaram a fé. Aí ele diz: a vinda do Senhor, disse Paulo no ano 53, não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Agora leia, agora vem o choque de ordem. E seja revelado o anticristo. Mas eles dizem que é anticristo, ali está escrito o homem da iniquidade. Os professores da escola dominical e alguns pregadores de Quissuco, porque são pregadores de Quissuco, dizem que é o anticristo, mas ali diz que é quem? O homem. Diz que era um homem da iniquidade, o filho da perdição. Será que Paulo, quando escreve isso aqui, estava olhando e dizia: já sei, este homem será Bill Clinton? Será? Será que Paulo olhou para cá e disse: já sei, este homem vai ser... Não, aquele do Usain Bolt, né? Aquele que... Usain Bolt. Olha, gente, é porque eu falei que ia falar, mas dá vontade de sair por aqui dando uns terra, uns glória, uns rabanada. Então, Paulo diz: olha, a vinda do Senhor, falando com eles, não vai acontecer sem que primeiro, número 1, venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui tem uma vírgula. Vamos continuar a conversa. O qual, olha, que o homem da iniquidade, o filho da perdição, diz que o qual o homem se opõe, é um diabo, opositor, é um adjetivo, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Pô, parar! Aí, doutor, aula de exegese. Ora, se a carta está sendo escrita no ano 53, aonde era o santuário de Deus nessa época aqui? Em Brasília? No Brás, vai, no Brás. Ah, já sei, em Belém, é isso? Ora, meu irmão. Se a epístola está sendo escrita no ano 53, os olhos de Paulo está falando com os seus ouvintes, aonde era o santuário de Deus no momento da escrita? Não era o templo lá em Jerusalém? Uala! A pergunta que eu faço é: como é que esse homem vai se manifestar se o santuário hoje sou eu e é você? Ele vai sentar em mim? Em mim é ruim. Que homem vai sentar em mim, me amassar todo, vai me estrunchar todo? Assentar aqui é que o homem da iniquidade ia entrar dentro do santuário lá em Jerusalém, o templo lá em Israel. Quem foi este homem? Que esta palavra se cumpriu dali a alguns dias, 53 para 70, são 17 anos. 17 anos depois dessa escrita. O livro História dos Hebreus, escrito pela CPAD, diz que o general Tito
filho do imperador Vespasiano, entrou dentro do templo, saqueou, matou a espada, derrubou e fez a lenha. Este era o homem da iniquidade, o filho da perdição. Como é que a igreja tradicional empurra isso aqui para frente, dizendo que é o anticristo, que é Emmanuel Macron? Emmanuel o quê? Emmanuel Magrão? Meu amado, não permita isso na tua vida. Você é uma pessoa inteligente, está escrito, está estampado aí. E ele entrou lá ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A única coisa que poderíamos trazer dessa passagem para o futuro é essa frase aqui, que os pastores se ostentam no santuário deles como se fosse o próprio Deus. Se pudéssemos aplicar esta passagem para o futuro, esta era a frase. Porque eles são o próprio Deus. Exige o dinheiro, bota de castigo, exclui. Vão lá no antigo pacto, pega uma passagem e diz: olha, se eu ligar na terra, eu ligo no céu, eu vou desligar vocês da convenções. E todo mundo... Agora em dezembro nós vamos consagrar, dizem os pastores, né? Dizem os que se ostentam como próprio Deus, nós vamos consagrar aquele obreiro fiel. E fica aquela disputa, aquela carnalidade para quem sentar aqui. Eles gostam disso. Igreja cheia, 5.000 pessoas, e eles sentados aqui com aquela carinha deles. Amados, Jesus não vai voltar. A manifestação dizia respeito àqueles dias. A manifestação era para eles. No ano 70 o templo caiu e o juízo começou pelo templo. Deus usou a espada de Tito, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele entrou dentro do templo e fez o que fez. Se olharem na história, vocês vão descobrir o arco de Tito em comemoração à lenha que aquele homem fez, com permissão de Deus. A igreja do novo pacto vai sobreviver a tudo e a todos, porque ela não é feita de paredes, não é feita de convenção. A igreja do novo pacto são vidas cujo cabeça é Cristo, e não há poder paralelo para a igreja de Cristo. Você recebe? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Um beijo.